16 de outubro de 2025, nós estamos começando agora mais uma edição do seu Desperta aqui no ICL. E uma semana que começou tranquilinha vai terminando tensa por causa de movimentos erráticos nos Estados Unidos, pelo continente sul-americano e pelas águas do Caribe. Ontem, a discussão entre Estados Unidos e Venezuela, que até aqui vinha se limitando a certas investidas homicidas do governo Trump, né, que destrói barcos a esmo no Mar do Caribe, isso ganhou uma conotação de maior gravidade. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, disse o jornal New York Times, autorizou a CIA a fazer operações secretas de sabotagem na Venezuela, visando derrubar o presidente Maduro. Na cabeça do presidente americano, a única solução para o problema das drogas é realmente dar cabo do governo Maduro, que trata como uma ditadura terrível, né? E ontem aconteceram fatos gravíssimos, um avião B-52 com capacidade nuclear, aquele mesmo avião que levou as bombas que detonaram o sistema de produção de insumos nucleares no Irã. Esse avião foi usado para assustar a Venezuela, né? E houve um susto no mundo, porque a ocorrência dessa elevação do nível do debate visando a preparação de um ambiente bélico, isso traz para a América do Sul aquele ambiente que a gente tinha até outro dia lá no Oriente Médio, que agora vive um cessar-fogo que não se sabe onde vai dar, mas por enquanto as tensões estão se deslocando para cá. E olha, é seríssimo o que está acontecendo, porque, como se sabe, Caracas é uma capital que, além de ser diplomaticamente próxima do Brasil, ela também é geograficamente muito próxima, né? A distância, por exemplo, entre Belém do Pará e onde vai acontecer a COP30 no mês que vem, e a capital da Venezuela é de pouco mais de 2.500 quilômetros. É mais ou menos a mesma distância de Belém a Brasília, né? E isso traz um ambiente de instabilidade e de medo mesmo de que a fúria de Trump se volte agora contra a América Latina. A gente sabe que a pessoa que coordena esses movimentos é o secretário de Estado, né, e o Pete Hegseth, que é o secretário da Guerra, o ministro da Guerra nos Estados Unidos, e eles têm ódio da América Latina. Não existe outra palavra para estabelecer em que nível essas relações se dão. Aqui no Brasil, no entanto, continuam os esforços por uma aproximação diplomática com os Estados Unidos, visando a solução do problema do tarifaço. E hoje, representantes do governo brasileiro e do governo americano vão começar a conversar num clima estranho aí na geopolítica continental, né? Vamos ver o que vai dar, tá? E, ao mesmo tempo, aguarda-se para qualquer momento a formalização da indicação pelo presidente Lula do nome do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para ocupar a vaga aberta com a saída do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. São esses os destaques da nossa edição de hoje. E eu vou começar a dissecar o noticiário aqui logo depois de falar com o meu amigo Alex Amorim, porque hoje é dia de conferir as previsões do Instituto Datalex Sedlex, o instituto de pesquisa cuja amostra é composta por este homem lindo que está aqui, né? Que é o único entrevistado desse instituto. Alex, bom dia. Bom dia, Panunzio. Bom dia, pessoal. Hoje o Instituto meio que falhou. A gente vai conferir as previsões. Foi algo que saiu fora do controle, mas é porque ontem estava muito difícil. Não foi um erro meu, foi um erro dos jogos que não conspiraram com minhas análises, Panunzio. Muito bom, Alex. Quer dizer, faltou os jogos obedecerem às nossas previsões aqui, né? Mas tudo bem. Isso mesmo. Os institutos de pesquisa também erram muito, principalmente em resultados eleitorais. Então, um errinho ou outro, tudo bem. A nossa margem de erro aqui, a gente assume que é de 50%, portanto, ou erra ou acerta, né? Sim. Só que ontem foi um pouco além desses 50%. Quanto foi a margem de erro de ontem? Acho que não pegou nem 20%, Panunzio. De acerto? É. Então, precisa melhorar essa metodologia aí. Do que nós estamos falando aqui, gente? Ontem tinha uma série de jogos. Quantos eram, Alex? Eram sete jogos, Panunzio. 7 jogos ontem. Isso. E aí o Alex, como a gente sempre faz, deu lá os palpites dele para os jogos e errou tudo. Dessa vez, errou acertou tudo, 2, né? Acertei 2. 2, parabéns, foi muito bom mesmo. Então vamos conferir a gravação de ontem primeiro e depois ver o que foi que a gente acertou, o que a gente errou? Bora. Vamos lá, põe a gravação de ontem então, Alex. Bora. Palmeiras e quem aí? Red Bull Palmeiras Bragantino. e Red Bull. Quanto? Palmeiras 2-0. 2-0, tá modesto Isso. o prognóstico. Botafogo e Flamengo. Um empate. Por quanto? 0-0. 0-0? Isso. Ó, você tá prevendo pouco gol nessa partida, hein? Próximo. Mirassol Internacional será uma vitória do Mirassol.
Sport e Ceará, um jogo difícil lá na Ilha do Retiro, porém eu creio na vitória do Sport. Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu vou ser um pouquinho clubista, eu acho que vai dar o Atlético Mineiro. Fortaleza e Vasco, eu acho que o Fortaleza empata com o Vasco. E agora no clássico Santos e Corinthians, eu creio que o Coringão vai vencer o Santos lá na Vila Belmiro, Panuso. Então, esse eu faço questão que você diga qual é a perspectiva do placar. 2-0. 2-0? Eu vou botar um 4-1 aqui, tá? Pro Corinthians? Pro Corinthians, é. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, eu pelo menos assumo que eu não entendo nada de futebol, tá? A minha fonte única sobre futebol é o Alex, a única pessoa com quem eu converso sobre esporte ao longo dos meus dias é o Alex. Sim. Mas 4-1, né, eu prevendo 4-1 aqui pro Corinthians. O Corinthians tomou uma naba ontem do Santos, 3-1 foi o resultado do jogo, né? Isso mesmo, Panuso. Lembrando que se você depender de mim agora pros resultados, você tá meio que lascado querendo. Pode falar. Eu sei, esse risco eu assumo aqui. Mas ontem o Corinthians foi algo que me pegou meio de surpresa também. Eu comecei a assistir o jogo, o Santos começou muito bem. E eu pensei que o Corinthians ia ganhar porque ia voltar o Yuri Alberto, o Garro e o Memphis Depay. Porém, o Depay não entrou. E o Santos começou muito bem e fez um gol logo no início do jogo com o Zé Rafael. Meio que decretou ali o jogo e depois fez o 3-0. E o Corinthians fez o gol ali que fez um golzinho para deixar o Anderson meio que feliz hoje, Panusa. Pois é, eu estou vendo aqui nos jornais que a vitória do Santos ontem se deveu à ausência do Neymar. O Neymar é aquele tipo de jogador que quando não joga ajuda o time, é isso? Ele estava na arquibancada ontem, né? Isso mesmo, ele tava lá no camarote com os brothers dele lá acompanhando o jogo. Eu vi, na hora, eu assisti apenas o primeiro tempo ali e na hora que saiu o gol do Zé Rafael, ele comemorou bastante, lembrando que ele não pode se levantar porque tá com a lesão ali no joelho, mas ele fez essa comemoração que ajudou também o Santos a sair vitorioso ontem, Panusa. Pois é, que coisa estranha que é no nosso futebol, né? O time vai bem quando o principal jogador desse time não joga, nem aparece no estádio. Virou coach. Exatamente. Bom, então falhamos, erramos, a gente se desculpa aqui com o pessoal, mas o DataLex e Edlex é um instituto que assume as suas idiosincrasias e não tenta justificar erros como os demais institutos costumam fazer, tá? Isso Eles mesmo. falam, não é que nós erramos, é que as eleições não combinaram com os nossos prognósticos, como fez aí o Alex hoje na... Isso mesmo. Vamos lá, Alex, dá o placar dos jogos de ontem então para nós aí, fala, errei ou acertei, vai lá. Perfeito, vamos lá, Panusa. Então, Palmeiras ganhou de 5-1 de virada. E nisso tá na primeira colocação com 61 pontos. Esse eu acertei. No jogo entre Flamengo e Botafogo eu errei, falei que seria empate. Porque ele não teria coragem de falar o contrário também, né, gente? Vocês sabem que o Alex é palmeirense roxo, ou palmeirense verde, sei lá como é que é a cor. Vai lá, continua, Alex. Bora. Então, o Flamengo ganha de 3-0 do Botafogo, esse eu errei. O do Mirassol ganha de 3-1 do Internacional, esse eu acertei. Opa. Sport e Ceará foi 1-1. Eu coloquei a vitória do Sport, porém foi empate. O Sport empatou no finalzinho ali. Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu coloquei a vitória do Atlético, mas teve esse empate. O Fortaleza e Vasco, o Vasco ganhou de 2-0. Eu coloquei que seria empate, porém foi vitória do Vasco. Até esse errou. Sim. Pelo amor e pra de Deus. finalizar, eu e você, nós erramos para nos ver esse jogo 3-1. O Santos chegou e fez esse dever de casa contra o Corinthians e ganhou de 3-1 ontem para nos. Então foram 7 jogos, 2 acertos e 5 erros para nos. Pois eu vou dedicar essa vitória do Santos à minha mulher, Dani Lessa, que é corintiana roxa, tá? Tô precisando arranjar uma confusão lá em casa, então já tá feita a confusão. Sim. Continua, Alex. Então, o Caio hoje tá feliz, tá até aqui do meu lado, então ele tá feliz também. E hoje, para finalizar, para nós teremos os jogos que finalizam a 28ª rodada. Teremos Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude. Quer arriscar um palpite aí? Sim. Grêmio e São Paulo? Grêmio e São Paulo será a vitória do Grêmio contra o São Paulo. Fluminense e Juventude será uma vitória do Fluminense. E no clássico Bavi, entre Vitória e Bahia, eu creio que o Vitória vai sair vitorioso desse confronto, Panusa. Muito bem, está feito aí o prognóstico. Amanhã a gente confere como é que foi o desempenho do nosso grande instituto de pesquisa DataLex, Sedlex. Vamos nessa, Panusa. Vamos nessa, um abraço, obrigado, viu? Então, senhores e senhoras e senhores, não nos crucifiquem por conta desses erros aqui, das nossas previsões esportivas, né? Porque os outros institutos também erram, e eles erram pior, eles erram na política, né? De vez em quando, tá bom?
Gente, previsão do tempo, meteorologia, está entrando frente fria no Brasil, eu vou aumentar a tela aqui para que você possa ver o mapa das previsões. Ontem nós não tivemos nenhum aviso meteorológico, hoje nós temos 6 no mapa aí, como você está vendo, são essas marquinhas aqui, olha. Essa aqui, as de cor avermelhada são mais, ou alaranjada no caso, né? São os alertas mais severos e as amarelinhas os alertas de menor risco, tá? Então nós teremos aqui no coração da Amazônia, indo do leste e do norte do Mato Grosso até a Cabeça do Cachorro, lá em cima, chuvas torrenciais, que são normais nessa época do ano, né? Mas teremos chuva em toda essa área amarela aqui, inclusive no Distrito Federal, onde a esperança voltou, trazida pela primavera, que trouxe de volta as chuvas para a alegria dos brasilienses, né? Teremos também muita chuva lá no litoral de São Luís e no interior do Nordeste. Olha, nós temos aqui, olha, um alerta de baixa umidade, tá? Baixa umidade, está castigando lá a região central do semiárido brasileiro, né? A falta de chuva. Então, umidade baixa por lá. Teremos também, olha, tempestades aqui no litoral do Espírito Santo e no sul do Brasil. Tem 2 alertas aqui, olha, todo o sul praticamente, exceto o litoral do Paraná e um trecho do litoral de Santa Catarina, estão fora desse alerta aqui. Vamos ver primeiro o mais grave, alerta de tempestades, que eu vou detalhar aqui para vocês. Chuvas de entre 30 e 60 milímetros por hora, é um aguaceiro danado, hein? Pode chegar a acumular 100 milímetros por dia. Ventos de até 100 km por hora, queda de granizo, risco de corte de energia, estrago em plantações, quer dizer, é um alerta severo em toda essa faixa alaranjada aqui, olha, no oeste da região sul, né, a partir de Umuarama, lá no Paraná, para baixo, hoje o tempo está sujeito a todas essas ocorrências aí, tá bom? E agora vamos diminuir aqui para poder mostrar para vocês o que vai acontecer com a temperatura. Para os paulistanos e os paulistas em geral, a notícia do fim de semana não é boa, tá? A temperatura vai cair bastante, vai chover. O sábado, para quem esperava aí poder sair de casa, fazer programas ao ar livre, está comprometido, tá? Vamos ver aqui, previsão para Porto Alegre, muitas nuvens, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, máxima de 26. Em Florianópolis, máxima de 25, tempo aberto. Em Curitiba, também tempo aberto com 26, calorão. São Paulo, a temperatura chega a 30, o dia começou com 15 hoje, tá? Aproveite a quinta-feira, porque amanhã muda tudo de novo. No Rio de Janeiro, máxima de 28 graus, quer dizer, os cariocas vão ter hoje um refrigério lá, né? E a temperatura está abaixo da temperatura máxima de São Paulo. Em Vitória, máxima de 27, em Belo Horizonte, nuvens, possibilidade de chuva isolada, 31 graus, calorão. Em Campo Grande, teremos máxima de 34, céu claro. Em Cuiabá, possibilidade de chuva isolada com 35 graus. Em Goiânia terá poucas nuvens, 33 graus de máxima. E Brasília também terá poucas nuvens, mas existe previsão, possibilidade de chuva, tá bom? Em Palmas, Tocantins, temperatura máxima de 34 graus, chuva isolada para lá. Em Cuiabá, teremos 35 graus, calorão, né? Em Porto Velho, 31, chuva isolada, é previsão. Muitas nuvens, trovoadas, 32 graus de temperatura em Rio Branco. Em Manaus, 33, a mesma previsão. Em Boa Vista, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas com máxima de 33 graus. Macapá, a temperatura vai a 34 e daqui para frente, nas demais capitais fora do Nordeste, não chove, tá? A máxima em Belém será de 34, em São Luís de 32, em Teresina, caldeirão do Brasil, 39 graus, Setembro-Obró lá ativado. Em Fortaleza teremos 31 graus, nas capitais do Nordeste, possibilidade de chuva isolada, todas elas na casa de 31 a 30 graus de máxima, tá bom? E Salvador com máxima de 29. Essa é a previsão da meteorologia para esta quinta-feira. Vamos então agora às notícias, né? As notícias que são importantes para o nosso dia de hoje. E está acontecendo um monte de coisas. Eu vou até renovar aqui a página do nosso site para a gente poder servir notícias fresquinhas para você. Primeira informação aqui na nossa home, na home do nosso site, iclnoticias.com.br, PGR pede abertura de investigações sobre interferência de Bolsonaro na PF. Aqui, eu já vou explicar, antes de entrar em detalhes, que
a Polícia Federal já tinha concluído esse inquérito e não tinha encontrado elementos de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Sabe quem é esse bonitão aqui, na fotografia? É o prefeito de Cuiabá. Este homem falava poucas e boas sobre a ausência de vereadores petistas em Cuiabá, que o PT tinha se desfacelado, prometia uma gestão primorosa e agora está aí, ó, com o Pires na mão pedindo dinheiro para o governo federal, porque tem uma gestão que está para lá de desastrosa, uma gestão calamitosa, que o nosso site aqui classifica como gestão caótica, né? E o prefeito de Cuiabá, que chama Abílio Brunini, né? Um cidadão que fala muito, mas que não faz nada, está aí pedindo dinheiro para o governo Lula para tentar fechar as contas com a cidade ameaçada de paralisação nos seus serviços públicos por incompetência gerencial dessa criatura. Abílio Brunini fez vários e vários comícios aí durante a campanha eleitoral e depois tem repetido essas perorações aí nas suas aparições públicas, se gabando de ter uma administração livre de petistas, né? E aí tá aí o resultado. A administração dele é um caos. Ele mesmo não sabe o que fazer. Vamos para os outros destaques aqui. A Marinha volta a criar embaraço para o governo, publicando um artigo com cobranças ao governo no site oficial. E tivemos até a prisão de um ex-assessor de quem? De Rodrigo Pacheco, que é candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi preso na Operação Rejeito, tá? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Em relação à situação de empresas brasileiras que são exportadoras, grandes exportadoras, temos hoje aqui, olha, uma informação importante sobre a JBS, que teria exportado carne obtida de criações ilegais de gado na Amazônia. Carne que foi parar na Europa, que tem ojeriza de produtos que são produtos agrícolas da região da Amazônia, né? Principalmente de fazendas que são produto de grilagem e que não respeitam os ditames ambientais. Uma boa notícia aqui, você se lembra do presidente da FUNAI sob Bolsonaro? Agora saiu finalmente a informação de que ele foi condenado a 10 anos de prisão porque perseguiu servidores e perseguiu também indígenas. A gente se lembra da obra desse cara à frente da FUNAI, né? E os Correios estão anunciando aí um plano de recuperação de 20 bilhões de dólares com demissão voluntária dos seus funcionários. Tá? É o plano do governo Lula para não privatizar o Correio, que foi dilapidado durante todo o governo Bolsonaro para preparação do ambiente da privatização. Tá? Então, esses aqui são os nossos destaques e vamos começar a detalhar o noticiário de hoje por uma matéria da Mariana Sanches, que é a colunista do UOL, falando sobre o que o governo brasileiro vai oferecer hoje para o governo dos Estados Unidos para tentar remover a barreira do tarifaço que está prejudicando alguns setores da economia produtiva brasileira severamente, né? A manchete, você está vendo aí, Big Techs e terras raras, Lula tenta oferecer uma vitória aceitável a Trump. E essa negociação que vai acontecer hoje, ela ocorre num ambiente favorável para que o conflito entre Brasil e Estados Unidos seja dirimido, até por causa da escalada da tensão comercial na guerra comercial, obviamente aqui para cometer aqui um pleonasmo, entre Estados Unidos e China, né? Os Estados Unidos voltaram a decretar 100% de tarifas sobre as importações da China por causa das dificuldades impostas pelo governo chinês para o acesso dos Estados Unidos, principalmente às terras raras da China, que é o maior produtor mundial. Quem é a segunda maior reserva mundial? O Brasil, né? Mas não se espere que essas ofertas já gerem embarques físicos de terras raras para os Estados Unidos, porque é preciso primeiro minerar essas terras raras, retirar do solo. E isso leva à necessidade da construção de uma infraestrutura que não existe no Brasil, porque a nossa produção aqui é muito pequena. Mas só a oferta de um caminho para acessar esses ativos minerais brasileiros pode significar muito para os Estados Unidos envolvidos nessas querelas aí comerciais com a China. E o que é que nos diz aqui o UOL? Com quase 40 anos após Donald Trump definir um estilo de negociações como simples, direto e insistente,
O manual pode servir como um mapa para os negociadores do Brasil que tentam tirar o país da pior crise bilateral em 201 anos de relações com os Estados Unidos, diz a matéria do UOL. Publicado no livro do republicano The Art of Deal, A Arte da Negociação em português, em 1987, a definição completa é: meu estilo de negociação é bem simples e direto. Muito alto e continuo insistindo. Miro muito alto e continuo insistindo. Insistindo para conseguir o que quero. Às vezes me contento com menos do que esperava, mas na maioria dos casos ainda consigo o que quero. É como o Trump se define como negociador, né? E prossegue aqui o texto do UOL. Liderado pelo chanceler Mauro Vieira, o lado brasileiro terá hoje às 14 horas, hora local, 15 horas, horário de Brasília, a primeira negociação formal com o governo Donald Trump. Até agora, o roteiro seguiu como descrito pelo líder da Casa Branca, ou seja, muito rigor, né, e pouco contentamento. Desde julho, Trump mirou alto, pediu interrupção do processo judicial contra o ex-presidente Bolsonaro e a abolição de regulação das Big Techs. E, para isso, impôs um tarifaço de 50% contra os produtos vindos do Brasil. Na sequência, ele insistiu em um processo que durou até o fim de setembro, no qual impôs restrições de vistos a dezenas de autoridades brasileiras, né, enquadrou outros na Lei Magnitsky, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele. Há 3 semanas, ele mudou de postura. Abraçou o Lula, fez elogios ao líder brasileiro, demonstrou intenções de negociar. E desse gesto veio uma primeira ligação entre os presidentes, que durou 30 minutos, né? Chegou-se a reunião na Casa Branca, que vai acontecer hoje, no começo da tarde, na qual auxiliares de Trump, o secretário de Estado Marco Rubio e o representante comercial Jameson Greer serão os anfitriões. E agora a missão da diplomacia brasileira será o que, de fato, Trump espera e com o que ele poderá se contentar. A jornalista do UOL entrevistou o consultor da Dinamarca, das Américas e ex-diretor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para Assuntos do Brasil e do Cone Sul, Nick Zimmermann, e ele disse o seguinte: sem dúvidas, há um avanço em relação ao momento anterior em que sequer havia negociação. Só que há 2 pontos centrais: entender o que o Trump consideraria como uma vitória com o Brasil e o que o governo Lula estaria a conceder. E aqui vem a resposta para isso tudo, que é a oferta do governo brasileiro. Terras raras e parar com essa história de criar uma moeda alternativa ao dólar para ser a âncora comercial do planeta. E nos diz aqui o texto da Mariana: a resposta, segundo fontes diplomáticas dos 2 lados, parece passar pela abertura do mercado brasileiro ao etanol norte-americano, pelo acesso à exploração de minerais críticos no Brasil, ajuste na regulação das redes sociais. Isso aqui, por exemplo, acho que é causa perdida para eles, tá? Apoio ao dólar como moeda de troca internacional junto aos BRICS, né? E até mesmo restrição à importação de petróleo e derivados da Rússia, que constitui um problema maior, porque a Rússia é o principal produtor e exportador para o Brasil de insumos para a agricultura, né? Que é a nossa grande ferramenta, a nossa grande força de exportação. Então é isso. A reunião vai acontecer hoje, 2 horas da tarde. A gente vai ficar de olho. Por quê? Porque tem muitos segmentos da indústria brasileira que dependem dessa história toda, tá? Olha, vamos para uma outra matéria agora do Estado de São Paulo, para a gente saber exatamente qual é a expectativa dessa reunião hoje. Essa matéria aqui é do Estadão, é do Felipe Frazão, a reportagem, e ela nos diz o seguinte: o Mauro Vieira vai se reunir nesta quinta, 16, com o secretário Marco Rubio. A expectativa é de que sejam feitas ofertas recíprocas de lado a lado, né? Do lado americano, principalmente, a revogação do tarifaço. Bom, vamos lá para a proposta. A proposta é que Rubio e Vieira conversem reservadamente primeiro e, em seguida, realizem um diálogo ampliado com as suas respectivas equipes presentes. A reunião vai discutir encaminhamentos para a maior crise entre Brasil e Estados Unidos nesses 2 séculos de relações diplomáticas, com foco especial para o tarifaço sobre as exportações. Sobretudo essa tarifa de 40%, que incide sobre a tarifa global que os Estados Unidos praticam hoje de mais 10%, né? O encontro de Washington, diz aqui o jornal Estado de São Paulo, marca a retomada oficial das negociações bilaterais após a primeira interação entre Lula e o presidente Donald Trump em 23 de setembro. Rubio e Vieira
interlocutores indicados pelos presidentes fazem uma espécie de prévia da futura reunião presidencial que ocorrerá entre Trump e Lula, cuja primeira janela para ocorrer é a cúpula da Malásia. Ambos foram convidados e preparam a viagem a Kuala Lumpur entre 26 e 28 de outubro, portanto está aí pertinho, né? O governo brasileiro quer aproveitar o bom momento e a interação pessoal para acelerar a reunião em nível de presidentes. A expectativa é de que haja uma sinalização sobre esse encontro na Malásia, organização dos temas sobre os quais os presidentes poderão falar e algum grau de negociação prévia. Se não ocorrer em território malaio, o encontro pode ter lugar nos Estados Unidos ou no Brasil futuramente, como Lula e Trump indicaram no telefonema, tá? Então é grandíssima a expectativa por essa reunião. Até porque aqui no Brasil há segmentos da nossa economia e eles produzem 40% de tudo que é exportado para os Estados Unidos que estão sujeitos, sim, né, a problemas severos pela perda de acesso ao mercado americano determinada por esse tarifaço de 50%, né? E aqui temos uma outra reportagem, essa agora no G1, falando sobre essa consequência, a consequência que existe de parte a parte. Tarifa de Trump trava exportações, força Brasil a buscar novos mercados, o governo tenta reverter impasse nessa quinta, é o que fala aqui a editoria de economia do G1. A aproximação recente entre presidentes dos Estados Unidos e do Brasil, Lula, reacendeu a esperança de um novo acordo comercial para revogação da tarifa. A expectativa da reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira é de que ela abrirá caminho para negociações com um desfecho favorável para o Brasil, né? Enquanto o novo acordo não é firmado, no entanto, as empresas brasileiras continuam sentindo o impacto das taxas, né? Em busca de alternativas para lidar com esse impasse comercial. Efeitos diversos, aponta a matéria. No Ceará, fábricas precisam cortar gastos enquanto procuram novos clientes na Europa e na Ásia para escoar seus produtos. Em Minas Gerais, produtores perderam contratos com os Estados Unidos e enviaram amostras da sua produção para Noruega e para Dubai na tentativa de evitar prejuízo. Olha, lagostas tradicionalmente vendidas ao mercado americano permanecem estocadas à espera de compradores na China. Podiam desovar essas lagostas no mercado brasileiro, não? Faz quanto tempo que a gente não come uma lagosta porque ela ficou cara demais? Bom, esse cenário, diz aqui a matéria do G1, mostra que redirecionar exportações dos Estados Unidos para outros mercados não é uma tarefa simples e, segundo especialistas consultados aqui pelo G1, revela falhas na política de comércio exterior do Brasil que é ainda vista como defasada, tá? Então está aqui produtores de vários segmentos, do setor minerário até os exportadores de lagostas, né, que implicam consequências para um setor muito vulnerável, que é o da pesca no Brasil. Todo mundo com expectativa muito grande sobre isso, né? E no plano interno, a expectativa passa longe da economia. A expectativa agora é para o momento em que o presidente Lula falar o anúncio daquilo que se espera, né? De que o advogado Jorge Messias, o advogado-geral da União, vai substituir o ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, que esta semana se aposenta definitivamente, começando a sua programação de vida por um retiro espiritual, sem compromisso com mais nada no futuro, segundo ele mesmo falou, né? E temos aqui no site do ICL uma matéria da Juliana Dalpiva, dizendo aqui para nós que na expectativa do anúncio de Messias no Supremo, a disputa agora é por uma mulher na AGU, porque eu repito e reitero, e não adianta quem torce muito pelo governo Lula dizer que isso é uma crítica indevida, porque não é. Realmente, a dívida do que o presidente Lula vem acumulando com as mulheres é grande, né? Porque, sabe, teve oportunidades muitas de fazer uma indicação e não fez e não fará agora também. O que nos diz aqui a Juliana Dalpiva? É grande a expectativa de que o presidente Lula anuncie nesta quarta-feira a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do Barroso lá no Supremo. E com isso já começa a pressão nos bastidores para que na advocacia seja indicada uma mulher. Entre os nomes cotados estão Anelise Almeida, que é Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Adriana Venturini, que é Procuradora-Geral Federal, Clarice Calisto, que é Procuradora-Geral da União. Anelise Almeida é o nome favorito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há uma grande pressão em alas do PT pela indicação de uma mulher,
já que o governo pode acabar terminando o mandato com menos mulheres no primeiro escalão do que no início da gestão. No início eram 11 e atualmente são 10, após a indicação da ministra Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais. E o presidente Lula, o ministro Jorge Messias e o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski vão se reunir hoje à tarde, né? Se reuniram na tarde de ontem para tratar desse assunto. Foi ontem a reunião, não é hoje, tá? Bom, seguindo aqui, ainda com informações da Juliana Dalpiva, informações sobre essa reunião do Lewandowski, que eu não vou detalhar agora, porque nós temos outras informações importantes e eu quero que o nosso tempo consiga encerrar hoje toda a pauta do noticiário aqui. Vamos para o próximo assunto, gente. Olha, uma operação da Polícia Federal, Operação Rejeito, aquela operação que flagrou corrupção na Agência Nacional de Mineração, apareceu gente ligada ali ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? E a manchete no nosso site é essa aí que você está vendo. Ex-assessor de Pacheco, preso na Operação Rejeito, é sócio de um deputado aliado do senador. E o escritório de advocacia do Pacheco já defendeu uma mineradora investigada no esquema de corrupção de licenças ambientais, né? Apontado pela Polícia Federal como homem da mala do dinheiro no esquema investigado na Operação Rejeito, Felipe Lombardi Martins, mais um Felipe Martins aqui, é sócio do deputado federal mineiro Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, em uma empresa de loteamento. Ambos trabalharam no gabinete do senador Rodrigo Pacheco entre 2019 e 2022. Deflagrado em 17 de setembro, a operação apura um esquema bilionário de corrupção para facilitar a exploração ilegal de minério de ferro por meio de licenças ambientais fraudulentas. Em outubro de 2022, Faria foi eleito para a Câmara dos Deputados e atuou como líder da bancada mineira até junho deste ano. Ele e Pacheco fazem uma dobradinha no envio de emendas parlamentares a prefeituras mineiras, parceria que é propagandeada inclusive nas redes sociais. A empresa Mirante da Mantiqueira, que tem Felipe Martins e Luiz Fernando Faria como sócios, também conta no quadro social com a Minerar Participações S.A., que foi alvo da PF na Operação Rejeito. Preso pela Polícia Federal, Felipe Lombardi Martins é acusado de ser o operador financeiro do grupo, responsável pela triangulação de valores, controle de aportes, saques em espécie e entrega de propinas. Segundo investigadores da PF, ele se encontrava com servidores públicos para repassar valores ilícitos e teve atuação central na lavagem de dinheiro e na ocultação de patrimônio. É este aí, olha, Felipe Lombardi Martins, ex-assessor do Rodrigo Pacheco, tá? As provas colhidas no inquérito são de junho do ano passado e de janeiro desse ano, período em que Martins já não trabalhava mais com Rodrigo Pacheco. Ele atuou no gabinete do senador como assistente parlamentar júnior de março de 2019 a dezembro de 2022, conforme revelou a Repórter Brasil. Bom, aí o ICL apurou que ele integrou a equipe do presidente do Senado no mesmo período em que Luiz Fernando Faria, que foi nomeado em abril de 2019, exonerado em junho de 2022, e um ano depois eles viraram sócios, né? O deputado tem participação na Mirante da Mantiqueira por meio da Orleans Empreendimentos e Participações, conforme informações da Receita Federal. O Faria foi procurado, afirmou que não tem qualquer envolvimento com os fatos apurados na operação e acrescentou sem responder sobre a sua relação com o Felipe Martins. Também não posso lhe ajudar com nenhuma outra informação por desconhecer completamente os fatos relacionados com a Operação Rejeito. Foi o que ele falou aqui ao site do ICL. Gente, a situação, agora indo para o noticiário internacional, a situação esquentou no Caribe, na região do Caribe venezuelano. Ontem foi um dia em que os Estados Unidos deram uma demonstração de força e o governo Maduro fez um apelo para que não haja guerra na América Latina. Mas, no entanto, a discussão, a retórica beligerante, ela continua aquecida e ontem aqueceu mais ainda. Começou com isso aqui, olha, que você vai ver aí. Maduro condenando ideologias supremacistas e nazistas, né, promovidas por Trump. E há aqui um festival de acusações. Ditador de um lado, nazista de outro e tudo mais, né?
diz aqui no intertítulo que o Maduro condenou o supremacismo dos Estados Unidos e as campanhas xenofóbicas que associam os venezuelanos com crimes. Antes de introduzir, eu quero respeitar a cronologia dos acontecimentos, então vou mostrar para vocês algo que é de anteontem. A gente ontem não conseguiu mostrar aqui, esse vídeo não estava disponível. Se você viu o noticiário ontem à noite, certamente você viu essa operação. Mais um barco foi abatido pelo governo dos Estados Unidos. Eu quero mostrar o vídeo para vocês. Alex, põe para a gente, por favor. Tá aí, olha, mais uma operação dessas, né, em que um barco, olha, o barco estava inclusive parado, não estava navegando em águas do Caribe, supostamente levando drogas em direção aos Estados Unidos, foi bombardeado, como você vê aí, pela Marinha Americana, por aviões da Marinha Americana, né? Morreram mais 6 pessoas nesse ataque, que foi justificado pelos Estados Unidos como um ataque que é parte da guerra às drogas. Agora, vamos voltar um pouco no tempo. Os Estados Unidos têm feito ameaças muito sérias à Venezuela, né? Ele acusa a Venezuela e o México de serem coniventes com cartéis, por exemplo, o Trem de Aragua, que é da Venezuela, e com o cartel de Sinaloa, que é mexicano, porque segundo o governo Trump, segundo a visão dos Estados Unidos, esses cartéis são grupos terroristas que fazem negócios levando drogas para os Estados Unidos. Tudo isso a ser comprovado. Mas o presidente Trump classificou esses grupos como sendo grupos terroristas, apesar das resistências dos governos locais em fazer isso, porque assim ele se livra de ter que pedir ao Congresso americano autorização para atacar a Venezuela, né? E ontem a retórica ganhou os contornos de atos hostis pré-guerra, tá? Eu vou colocar aqui para vocês no meu PowerPoint uma imagem aterradora. Muita gente viu nisso, inclusive, um atrevimento, porque vocês sabem que nesses sites que fazem o tracking dos aviões, a rota fica marcada no mapa, né? E nós tivemos ontem um avião B-52, um avião que é o maior avião de guerra dos Estados Unidos, é aquele avião que transportou as bombas de 15 toneladas que explodiram no sistema de produção de insumos nucleares no Irã, tá? E esse avião ontem, tá vendo só, escrito aí Bunny 02, né, da Força Aérea dos Estados Unidos, da Marinha Americana, esse avião ontem ficou sobrevoando a 200 quilômetros de Caracas, capital da Venezuela, as águas internacionais do Caribe. E isso foi visto como uma afronta pelo governo de Nicolás Maduro, que tomou várias providências. Uma dessas providências foi colocar em alerta as milícias populares em 3 províncias venezuelanas. E aí eu vou pedir ao Alex que coloque para a gente o vídeo em que o Maduro aparece conclamando, exatamente, põe para a gente, Alex, o vídeo do Maduro mobilizando essas milícias aí, preparando para se defender e já defendendo, né, a população da região de Aragua, que o governo americano confunde com uma organização terrorista. Vamos ver esse vídeo então, por favor, Alex. Buenos días. Hoy, miércoles 15 de octubre, día bonito, día especial. Estamos activando la zona de defensa integral de Caracas y la zona de defensa integral Miranda. Caracas y Miranda, un conglomerado poblacional amplio, casi de 7 millones de habitantes, de gente buena, trabajadora, estudiosa. Caracas y Miranda. Vamos entonces a activar toda la fuerza militar de defensa integral, popular, militar, policial, activadas y unidas. Vamos, desde Katia hasta Barlovento, desde Petare a La Pastora, como dice la canción, desde Caricuao hasta los Valles del Tuy, pasando por los Altos Mirandinos, defender montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas, mercados, comunidades, a nuestro pueblo, para seguir ganando la paz. Activados, unidades comunales milicianas muy importantes, completar su activación integral y todas las bases populares de defensa integral, las BPD. Vamos, Caracas y Miranda, hoy 15 de octubre, activados integralmente en unidad, ganando la paz. La paz es nuestro destino, nuestra bendición.
unidos seguiremos venciendo. Saludos a todos, pues estoy muy pendiente de ustedes. Pois é, tá aí então, né, o presidente da Venezuela ativando as milícias, né, nessa região importante. Só em Aragua são 7 milhões de habitantes, né, e as milícias populares armadas para se defender de uma guerra que não tem, se acontecer, não terá interferência humana. A guerra, hoje as guerras acontecem, né, com aviões e drones bombardeando contingentes civis e alvos militares. E por que tudo aconteceu? Por que isso tudo aconteceu? Porque ontem, durante o dia, o jornal The New York Times conseguiu uma informação que está aqui para vocês. Olha, eu vou colocar aqui na capa para vocês. Ela esteve como manchete principal do jornal ontem, durante boa parte do dia, e hoje ela está aqui, olha. A administração Trump autoriza a CIA a fazer ações secretas na Venezuela. A notícia está aqui, vou ler para vocês, olha. O acontecimento ocorre no momento que os militares dos Estados Unidos estão elaborando, isso é que é mais grave, os militares dos Estados Unidos estão elaborando um cardápio de opções para o Trump considerar, incluindo possíveis ataques dentro do país. Vamos ler um trechinho da reportagem? A administração Trump autorizou secretamente a CIA a conduzir ações secretas na Venezuela, segundo autoridades norte-americanas, intensificando a campanha contra Nicolás Maduro, o líder autoritário do país. A autorização é o mais recente passo na intensificação da campanha de pressão do governo Trump contra a Venezuela. Durante semanas, o exército dos Estados Unidos esteve visando barcos na costa venezuelana que diz que estão transportando drogas, matando até agora 27 pessoas. As autoridades americanas deixaram claro em privado que o objetivo final é tirar Maduro do poder. Trump reconheceu na quarta-feira que autorizou a ação secreta e disse que os Estados Unidos estavam considerando ataques em territórios venezuelanos. O que ele disse? Certamente estamos olhando para a terra agora, porque temos um mar muito bem controlado, disse o presidente aos repórteres horas depois que o The New York Times noticiou a autorização secreta para que a CIA faça operações de sabotagem lá dentro da Venezuela. Prossegue aqui o The New York Times. Quaisquer ataques em territórios venezuelanos representariam uma escalada significativa. Após vários ataques de barcos ou ataques a barcos, a administração ressaltou que as operações ocorreram em águas internacionais. A nova autoridade permitiria que a CIA realizasse operações letais na Venezuela e conduzisse uma série de operações no Caribe. Tudo isso feito nos moldes das intervenções das décadas de 50 e 60, quando elites políticas de direita corruptas e venais autorizavam ações como as que aconteceram no Brasil, na Argentina, no Uruguai, por toda parte do continente sul-americano, né? Mas continua aqui o texto do New York Times. O desenvolvimento ocorre no momento em que os militares dos Estados Unidos planejam a própria possível escalada, elaborando opções a serem consideradas pelo presidente Trump, incluindo ataques dentro da Venezuela. O aumento da escalada militar na região é substancial. Existem atualmente 10 mil soldados dos Estados Unidos no Caribe, a maioria deles em base em Porto Rico, mas também um contingente de fuzileiros navais em navios de assalto e anfíbios. No total, a Marinha tem 8 navios de guerra de superfície e um submarino rondando o Caribe. As novas autoridades, conhecidas no jargão de inteligência como uma descoberta presidencial, as novas autorizações, né? Como uma descoberta presidencial, foram descritas por várias autoridades dos Estados Unidos que falaram sob condição de anonimato para discutir o documento que é altamente confidencial. E aí, com isso tudo acontecendo, né, Trump autorizando operações da CIA, essa coisa toda, o Maduro ontem mudou um pouco o discurso, tá? Ele apareceu publicamente, não mais com as bravatas habituais, né, para escalar o clima, mas com uma declaração visando distensionar o ambiente, no estilo dele, que a gente vai ver agora. Roda para nós, por favor, Alex, o segundo vídeo do Maduro. Cada zona de defensa integral que se activa da el ejemplo, se supera, así que nos superamos día por día en la preparación para la defensa, preparando la resistencia popular activa, creativa y prolongada y en ofensiva permanente con la iniciativa. Venezuela le pertenece a los venezolanos y las venezolanas y seguiremos ganando la paz, ejerciendo nuestra soberanía plena y defendiendo el derecho a la vida, a la alegría
de un pueblo que construye su máxima felicidad posible. Agora, Alex, eu quero que você mostre para a gente o último vídeo que eu mandei para você, Trump, Maduro não quer guerra, número 1. Tá? Porque isso né, foi um dia muito rico em declarações de parte a parte ontem, e no final do dia aconteceu essa última declarações em que Maduro, diante do Conselho da Soberania do país, declarou que não quer guerra, que a América Latina não quer uma guerra agora com os Estados Unidos, é o que nós vamos ver agora. Roda para nós, por favor, Alex. Creo que una de las tareas que se está cumpliendo y que debe profundizarse con creatividad, y ustedes tienen creatividad, es llevar la verdad y la fuerza y voluntad de paz de Venezuela a la opinión pública estadounidense. Ganar la paz de Venezuela en la opinión pública estadounidense, con razones, con ejemplos, con testimonios y con la verdad y la rectitud de nuestra conducta. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Pois é, que coisa terrível esse acirramento das tensões, né? E ocorre num momento muito ruim para o Brasil, especificamente, por conta de um evento que vai acontecer no mês que vem, que é a COP30. A distância de Caracas a Belém é de cerca de 2.500 quilômetros. É perto, né? Para um teatro virtual de guerra que a gente pode antever caso essas tensões continuem se acirrando e caso o presidente dos Estados Unidos continue querendo transportar para a América Latina, que ele deplora, aquele ambiente de tensão que havia até outro dia no Oriente Médio, né, especificamente entre Israel e os palestinos. Então, nesse momento em que o Brasil se prepara para receber líderes de todo o planeta para discutir o meio ambiente, que é outro assunto que o Trump deplora, acontece o acirramento dessas tensões, né? Eu diria aqui para vocês que é tudo o que ele quer, atrapalhar uma cúpula do clima, atrapalhar a discussão da proteção ao meio ambiente, que ele odeia, né, num lugar do mundo do qual ele também não gosta, que é a América Latina, porque não entende, porque acha que está polvilhada por comunistas terríveis e por líderes que se colocam como antagonistas da hegemonia americana, caso de Lula, né? E num momento especialmente delicado. Por quê? Porque, como se sabe hoje, a gente já falou disso aqui no nosso jornal de hoje, neste momento, na tarde de hoje, o Brasil começa a negociar com os Estados Unidos a redução das tarifas aplicadas por Trump, que prejudicaram muito alguns setores da nossa economia, né? E se a escalada continuar, provavelmente o Brasil vai ter que se posicionar. E não é difícil antever que posição terá o Brasil, que é um parceiro histórico da Venezuela, né? E que tem simpatia pelo governo Maduro, apesar de algumas divergências em relação às últimas eleições, que, no entanto, já foram superadas e ninguém fala disso. Então, o momento para essa escalada não poderia ser pior para nós aqui no Brasil, né? Porque pode interferir nas negociações do tarifaço, forçando a diplomacia brasileira a tomar uma posição que os Estados Unidos podem considerar hostil, né? E por causa da questão da COP30. Tomara que isso tudo, que esse enrosco todo vá se dirimindo ao longo dos próximos dias. Vamos falar agora sobre outras questões do Brasil. Gente, olha, nós tivemos ontem uma decisão do Supremo, que é uma decisão muito importante. Por quê? Alguns municípios brasileiros estão editando leis que proíbem menções a gênero e orientação sexual. E cabe ao Supremo Tribunal Federal aplicar os preceitos constitucionais da liberdade de expressão e da autonomia, né, que devem ter professores, por exemplo, ao determinar de que maneira pretendem ensinar os conteúdos pedagógicos para os seus alunos. Nós temos aqui no nosso site, no ICL Notícias, a informação de que o STF derrubou leis de várias cidades que vedavam menções a gênero e a orientação sexual no currículo escolar. Vamos ler isso aqui, para a gente saber do que trata? Matéria da Ana Pompeu, da Folha Press, no site do ICL Notícias. O Supremo declarou inconstitucionais leis municipais que impediam menções a gênero e a orientação sexual no currículo escolar. A decisão foi unânime e apontou que normas e diretrizes escolares são de competência privativa da União e exigem tratamento uniforme em todo o país. A Corte julgou
2 ações referentes a normas adotadas pelas seguintes cidades: Tubarão, Rio Grande do Sul, Petrolina, em Pernambuco, Garanhuns, em Pernambuco. Ambas começaram a ser analisadas em um plenário virtual, mas foram suspensas por pedidos de destaque de Cássio Nunes Marques. Na retomada, o ministro relembrou os precedentes do tribunal pela derrubada dessas legislações, mas afirmou que, em alguns aspectos, eles deveriam ser ponderados. Segundo ele, a liberdade de cátedra, como quase todos os direitos e liberdades, encontra limites, especialmente quando crianças são o público-alvo. O que disse o ministro Cássio Nunes Marques? Se é certo que os municípios não podem legislar, não menos exato é que a exposição de discussão e polêmicas podem revelar-se modelo opressivo. Foi o que disse Nunes Marques. E ele ainda disse o seguinte: preservar a infância não é conservadorismo. O princípio central da educação infantil, independentemente dos métodos escolhidos, deve se colocar ao lado do bem-estar da criança, em primeiro lugar, preservando-a de ter que pensar em decisões de longo prazo para as quais ainda não possui maturidade emocional ou cognitiva. A infância é o tempo da experimentação segura. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin foram na mesma direção. O que nos disse aqui o Flávio Dino? Ele falou o seguinte: compartilhe das preocupações trazidas pelo voto do ministro, no sentido de que é relevante evitar a chamada hipersexualização ou adultização de crianças. Acho essa uma preocupação justa, necessária, porque os impulsos nessa direção são múltiplos e todos deletérios, afirmou o ministro Flávio Dino. E disse mais, ele disse o seguinte: isso vem desde a busca de trajar meninas de modo erótico, de fazer com que as meninas sejam vistas como objeto do desejo ainda na primeira infância. Isso se dá também em relação a meninos, a adolescentes que são na prática compelidos por interesses econômicos, no mais das vezes, mas não só, a iniciarem precocemente a sua própria maneira de viver, continuou o ministro Flávio Dino. O ministro Zanin disse que é necessário observar os preceitos pedagógicos de adequação de conteúdo e da metodologia aos diferentes níveis de compreensão e maturidade de acordo com as faixas etárias e ciclos educacionais. Todos os ministros, diz aqui a reportagem no site do ICL, se manifestaram para apontar a incompetência dos municípios para fixar normas sobre currículos escolares, mas fizeram reflexões de diferentes linhas. Ao contrário dos colegas, Alexandre de Moraes afirmou que as leis analisadas voltam ao período da Inquisição. O que disse o ministro Alexandre de Moraes? Obviamente, nenhum de nós aqui, e eu também sou pai de 3 filhos, defende que não se deva preservar a infância, que não se deva educar a infância a partir do desenvolvimento. Mas preservar a infância não significa escondê-la da realidade, omitir informações sérias e corretas sobre identidade de gênero, sobre educação sexual. Segundo Alexandre de Moraes, por meio das redes sociais, crianças e adolescentes são bombardeados com informações distorcidas sobre esses temas, incluindo a ideologia de gênero e questões sexuais. Ideologia de gênero, aliás, que é um conceito fluido, né? Não existe ideologia de gênero. Esse é um bordão inventado pela extrema-direita que acabou virando fato concreto, né? E, mudando um pouco aqui o assunto, ontem o ministro Barroso passou mal, teve que ser internado lá em Brasília, né? A suspeita é de uma virose, né? E a internação foi recomendada só para confirmar o diagnóstico. Vamos aqui a informação também no site do ICL. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, passou mal na tarde dessa quarta-feira, enquanto estava no tribunal, foi levado ao pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. A suspeita é de uma virose, mas Barroso realiza uma série de exames para confirmar o diagnóstico. Por recomendação médica, deve permanecer internado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Supremo. Então, está aqui um evento de saúde envolvendo o ministro Barroso, né, que na boca da sua aposentadoria passa mal numa das últimas sessões das quais participará até deixar o Supremo Tribunal Federal. Vamos falar um pouquinho sobre o drama da capital do Mato Grosso, né, Cuiabá, que tem um prefeito muito falastrão e muito pouco competente, que transformou a gestão dele num caos. Abílio Brunini, que você vê aqui nessa foto, né, prefeito de Cuiabá, este homem que se ufana de não ter nenhum vereador petista governando a cidade junto com ele, esse sujeito quebrou a prefeitura de Cuiabá e agora está de pires na mão aí, pedindo desesperadamente dinheiro para um governo que ele deplora. O que nos diz a matéria sobre isso aqui no site do ICL?
Conhecido pelos vídeos de lacração extremista nas redes sociais e provocações a parlamentares de esquerda, quando foi deputado federal, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, colocou a administração municipal em uma gravíssima crise financeira depois de apenas 10 meses de mandato. O prefeito, que no início da gestão já descartou pedir dinheiro ao governo Lula, agora mudou o discurso. Diz que vai buscar recursos junto à União para tentar solucionar os problemas da cidade. Nessa semana, Abílio admitiu a possibilidade de decretar calamidade financeira no município pela segunda vez em 2025. Em declarações recentes, o prefeito alegou, ele chegou a afirmar que Cuiabá não precisa de dinheiro do governo Lula. Muito bom. A última declaração ocorreu há menos de um mês, no dia 18 de setembro. Na ocasião, Abílio afirmou: o município de Cuiabá, enquanto eu estiver à frente da prefeitura, não se senta com o pessoal da esquerda, porque a gente não gosta de sentar com mentiroso. Quem será que era o mentiroso a qual ele se referia aqui, né? Na última semana, após o agravamento da crise financeira, prossegue aqui a matéria no site do ICL, o discurso mudou e Abílio Brunini admitiu que pessoas ligadas à sua administração estão sim buscando recursos junto ao governo federal. Diz o seguinte, quanto ao governo federal, nós temos diversas pessoas articulando para buscar projetos e tudo mais. Protocolamos pedidos do novo PAC em todos os processos. Foram liberadas 4 creches para nós, mas nós protocolamos mais de 40 projetos e os outros não foram aprovados, disse o prefeito em entrevista à imprensa nesta quinta-feira. A situação financeira de Cuiabá é catastrófica, né? Catastrófica mesmo. Ele cogita a possibilidade de decretar calamidade financeira. A medida teria o objetivo de evitar o agravamento da situação fiscal, que pode encerrar o ano com 364 milhões de reais de déficit, 120 milhões somente na área da saúde. Ao todo, a Prefeitura de Cuiabá já acumula cerca de 1 bilhão de reais em déficit de curto prazo, de acordo com o gestor. Ele disse o seguinte, não está descartado o decreto de calamidade, o que a gente está fazendo é uma contenção de despesas, tentando encaixar dentro do nosso orçamento aquilo que for possível. Sabidamente não vai fechar no 0 a 0 no final do ano, mas nós vamos tentar coordenar aí o que a gente consegue ajustar. Saúde é minha prioridade da gente conseguir resolver, disse então o falastrão Abílio Brunini, né, que está pagando a língua grande que tem dentro da boca, que não conseguiu manter fechada, agora pedindo uma ajuda emergencial, uma esmola mesmo ao governo federal, tá? Bom, gente, vamos aqui para a última informação do dia. Eu prometi para vocês na escalada do jornal o registro de que a JBS exportou carne para a Europa, hein? Justo para quem? Carne proveniente de fazendas ilegais da Amazônia, né? Aponta aqui um relatório da Human Rights Watch. Vamos ver o que nos diz essa notícia rapidamente, porque eu preciso encerrar o programa. Reportagem do Duda Souza aqui na agência pública diz o seguinte: a JBS, maior produtora de carnes do mundo, pode ter exportado para a União Europeia carne bovina e couro produzidos com gado proveniente de fazendas ilegais no Pará, mesmo estado que vai receber líderes mundiais em Belém para debater soluções ambientais na COP30. Em um relatório divulgado nesta quinta, a organização Human Rights Watch aponta que a pecuária ilegal tem devastado a floresta amazônica e violado os direitos de pequenos agricultores e comunidades indígenas da região, como a terra indígena Cachoeira Seca, lar do povo Arara, e o projeto de desenvolvimento sustentável Terra Nossa, tá? Segundo o relatório, ao menos 45% da área do assentamento Terra Nossa já havia sido convertida em pasto em 2023. 78,5% estavam ocupados ilegalmente. Moradores relatam episódios de violência, incêndios criminosos e ameaças. A gente tinha um sítio muito bonito, diz aqui uma moradora, de onde tirava todo o sustento, e agora esse sítio não existe mais. Então é isso, está feito aqui o registro dessa situação envolvendo a maior indústria de carnes do Brasil, né? Envolvendo em questões muito complicadas para o mercado europeu, para onde ela vende bastante, né? E assim eu encerro o programa de hoje, convidando vocês para algo que vai acontecer hoje à noite aqui, olha. 5 influenciadores vão estar aqui discutindo hoje, sob a coordenação da Caroline Sardá e do William De Luca, as revelações do documentário que o ICL exibiu na semana passada sobre a gestão Milei na Argentina, né?
E a propósito disso, eu quero aqui ler rapidamente para vocês uma matéria no New York Times. Depois você vai lá no site, a matéria está aberta, tá? Tá aí, olha, Trump ofereceu uma mão amiga argentina, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque o Javier Milei parece o prefeito de Cuiabá. Ele também disse que não recorreria a ninguém, que não ia emitir moeda, que estabeleceu um mecanismo que fixava o valor do peso ao do valor do dólar, mas não adiantou, porque o mercado argentino está aí completamente caótico, né, com o dólar sendo depreciado. E Trump ofereceu ajuda, só que estabeleceu uma condição. Milei tem que ganhar as eleições de meio de mandato de outubro. E isso é algo que, pelo menos, pelo que revelam as pesquisas, está fora do radar. Tudo isso vai ser tratado hoje à noite, nesse debate que vai acontecer aqui, né? A vaga para acompanhar esse debate aqui e a situação da Argentina é uma situação que todo mundo deve conhecer, tá bom? Você pode ir aqui em icl.com.br/debate e fazer a sua inscrição para garantir sua vaga, para saber o que pensam esses influenciadores sobre a mentira chamada governo Milei e o saneamento econômico da Argentina, tá bom? 8 da manhã, obrigado pela sua audiência, vem aí o N1, eu encontro vocês aqui para encerrar a semana amanhã às 7 em ponto. Tchau, obrigado pela sua audiência. Você assistiu à estreia do documentário original ICL Vai Pra Argentina com Edu Moreira? Agora chegou a hora de ir além. No dia 16 de outubro, às 8 horas da noite, o ICL reúne 5 grandes influenciadores para discutir o fenômeno Milei, o economista libertário que virou símbolo da extrema-direita mundial. Cada um deles vai trazer um trecho do documentário e um ponto de vista diferente sobre o que está acontecendo de verdade na Argentina. A extrema-direita, obviamente, vai odiar. Mas quem busca entender o presente para transformar o futuro não vai perder por nada. É gratuito, online e ao vivo.